Meu marido confeiteiro falou que vai fazer morango do amor. Tá aqui, ó, o recheio e os morangos. Vamos ver se vai dar certo. Só que não, já tá pronto agora e não é morango do amor nada, é aquele bombom de morango que meu marido confeiteiro fez. Gente, eu tô devendo um update pra vocês. Já era pra ter começado, mas assim, essa semana foi super, sabe, coisas aconteceram e eu esqueci em vários momentos. Então assim, agora eu tô indo participar de um evento chamado Hamburgada do Bem, então vou passar hoje o dia inteiro nesse evento. É a primeira vez que eu vou participar, um evento bem conhecido assim, mas é a primeira vez que eu vou participar. Vamos ver como vai ser. Eu não sei se lá vou poder filmar alguma coisa, mas se eu puder, eu vou tentar mostrar alguma coisa do evento pra vocês. Olá, meu Deus do céu, quanto tempo, né, já? Vamos considerar que esse vlog realmente, assim, já começou há muitos dias e eu só estou vindo conversar com vocês agora, tá? Mas esse aqui não é o início do vlog, porque, pelo amor de Deus, eu acho que eu comecei esse vlog, o quê? No finalzinho de julho. Já são muitos dias aí que vocês viram, né, o que eu andei fazendo. Então vamos lá, né, gente? Eu tenho muita coisa pra falar, porque basicamente eu, nesses últimos dias, concluí 3 leituras. Então a minha ideia era começar já a falar dessas leituras concluídas e aí falar o que eu pretendo ler. Hoje já é quarta-feira, então teoricamente eu vou levar esse vlog até o fim dessa semana, tá? Não vão ter mais muitos dias aí pra eu continuar gravando, mas enfim, pelo menos tem alguma coisa, então é nisso que eu vou focar. Como eu falei, eu terminei 3 livros. Eu vou começar da ordem contrária, tá? Eu vou começar do que eu terminei agora, porque eu terminei, eu já nem lembro mais, acho que foi segunda-feira, e vou voltando até o que eu terminei há mais tempo. E eu só quero comentar sobre esses 3 livros, porque são livros que eu já falei várias vezes aqui no canal, eu já comentei deles em outros vlogs, então eu quero dar esse encerramento sobre essas histórias, vocês saberem a minha opinião final. Pra quem sempre tá acompanhando os vlogs, começando pelo que eu acabei de terminar, que foi Como Arruinar um Casamento, ou The Wedding People, né, que já que eu li a versão em inglês, já vou começar diretamente aqui dando a nota. Eu dei 3 estrelas para esse livro. Não foi tão bom quanto eu imaginava que seria. As expectativas, elas sempre têm esse poder de mudar completamente a nossa experiência com algum tipo de coisa que a gente vai consumir, algum tipo de, né, mídia, livros, filmes, séries. Quando a gente tem muita expectativa, a chance da gente se decepcionar é grande. E eu já tinha ouvido falar muito desse livro, e ele entrou nos melhores do ano de muita gente, tanto ano passado lá na gringa, quanto esse ano. Muita gente colocou esse livro nos melhores do primeiro semestre, enfim, foi o favorito de muita gente, então as minhas expectativas estavam muito altas. E pela sinopse, era um livro que eu imaginava que eu ia gostar, né, porque ele tem uma sinopse muito interessante e que, assim, aparentava, queria abordar assuntos que eu gosto de ler. E de fato tem, tá? Não vou dizer pra vocês que não, nada daquilo que tá na sinopse é verdade, porque é verdade, sim, ele aborda os assuntos que, aparentemente, assim, a gente olha e fala, eu acho que é disso que ele vai falar, realmente é do que ele fala. Mas pra mim, esse livro tem muitos problemas, que, assim, eu acho muito curioso o fato de eu não ter visto pessoas comentando sobre isso, sobre esses problemas que esse livro tem. E é claro, percepção, ela é diferente para todo mundo, né? As pessoas não vão ter as mesmas opiniões, não vão ter os mesmos sentimentos com os acontecimentos, mas até porque cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa tem opiniões mesmo. Então eu sei que um assunto que vai mexer comigo de uma forma não vai mexer com a outra pessoa do mesmo jeito. Mas assim, tem alguns acontecimentos aqui que eu já vi pessoas criticarem em outros livros e nesse aqui não. E aí eu acho engraçado, porque pra mim foi feito da mesma forma e ainda assim, aqui não vejo ninguém criticar. Esse é o melhor livro, 5 estrelas, não tem nenhum defeito. E pra mim tem vários defeitos. Pra eu falar especificamente das coisas que eu não gostei, eu vou ter que tomar muito cuidado pra não dar spoiler, tá? Só que assim, tem algumas coisas que eu não considero que sejam spoiler, porque elas estão meio que implícitas quando você lê a sinopse. Mas vou fazer o possível para não dar nenhum spoiler, porque, enfim, não é essa a minha intenção.
Mas assim, primeira coisa que me incomodou. Tem uma coisa que as pessoas criticam muito e dizem que em A Biblioteca da Meia-Noite o autor fez, que é, ele não lidou muito bem com essa questão de suicídio, de pensamentos de suicidas, de, sabe, de como a pessoa lida com isso, de como é ser uma pessoa com esse tipo de questão e tal. E esse foi um dos meus problemas com esse livro. Aqui eu acho que a autora, lá no final do livro, ela dá a entender que ela foi uma pessoa que lutou com depressão, foi uma pessoa que teve questões de ideações suicidas, e eu acho que ela não lidou bem com esse assunto aqui, entendeu? Porque a maneira como a protagonista lida com isso, tem uma questão de humor ali que eu não vejo problema, que eu acho até legal, é uma coisa que eu já comentei aqui, que eu acho legal, essa coisa do humor mórbido, de fazer piada com coisa séria, digamos assim, ou sabe, o humor autodepreciativo, eu acho isso legal. Mas para além disso, tem umas coisas que eu falo assim, uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está pensando em dar um fim em sua própria vida, agiria dessa forma? Tem certeza? Ela faria isso aqui? Fiquei bem incomodada, principalmente pelo fato de ser uma pessoa que aparentemente lidou com isso, né? Escrever certas coisas ali, eu fiquei meio miga, entendeu? Então assim, se você não gostou de A Biblioteca da Meia-Noite, porque A Biblioteca da Meia-Noite faz uma certa coisa, aqui nesse livro a autora faz a mesma coisa. Então você não tem o direito de falar que você gosta desse livro, ou que a autora lidou bem com esse assunto aqui. Porque ela lida da mesma forma que o Matt Haig lida em A Biblioteca da Meia-Noite. Só que, em A Biblioteca da Meia-Noite, na minha opinião, o Matt Haig ele traz um contexto para essas coisas acontecerem da forma que elas acontecem. Aqui não tem contexto nenhum, sabe? É o que eu tô falando, tô tentando não falar spoiler, gente, mas assim, difícil. Aqui, eu acho que a maneira como a autora faz, não tem muito contexto pra personagem agir dessa forma. Daí, a outra coisa que eu não gostei muito foi a maneira como o assunto maternidade é tratado aqui. A protagonista, ela tem algumas questões com infertilidade, tá? Esse é um assunto, é um tópico até que é tratado nesse livro, então fica o gatilho pra você que tem alguma questão com isso. Fala muito sobre infertilidade, tem cenas relacionadas à gravidez interrompida, pra não falar aqui exatamente a palavra. Então, assim, se você tem questões, né, com esses assuntos, é bom ficar de olho, porque tem uma cena bem gráfica, inclusive, relacionada a isso, tá? Então, sei que algumas pessoas vão ter dificuldade de ler. E eu não gostei muito do ponto de vista que eu não acho nem que seja da autora. Eu acho que é da protagonista mesmo, da personagem, sobre maternidade. Como ela é uma pessoa que está tentando engravidar, ela tem essa ideia de que só é mãe quem engravida, quem tem um filho biológico. E eu detesto esse tipo de ideia. Eu entendo que uma pessoa que está tentando engravidar de forma natural, digamos assim, ela fica com essa ideia, né, de se sentir uma pessoa diminuída, né, pelo fato de não conseguir gerar uma criança, né, você não se eu entendo essa coisa desse sentimento de você não se sentir mulher o suficiente, você não se sentir mãe o suficiente, porque você não tem essa capacidade. Eu entendo esse sentimento. Mas ao mesmo tempo, gente, ser mãe vai muito além de só botar uma criança no mundo de forma biológica. Então, não gostei porque essa ideia ela é reforçada mais de uma vez no livro. É uma ideia errada. Então, não gostei. E aí a gente tem um outro ponto, que é um ponto que eu já tinha falado aqui em outras oportunidades, sobre a questão de um assunto que eu considero um assunto problemático, um assunto que eu não gosto em livros e que eu deixo de ler livros que tem esse assunto. E é um assunto, gente, que pra você pode não fazer a menor diferença, tem gente que não liga, tem gente que não tá nem aí, mas é isso, gente, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem motivos e, enfim, coisas que fazem ela querer ou não ler uma coisa. E eu tenho o direito de não gostar de ler sobre um certo assunto. E esse livro, ele flerta com esse assunto durante toda a história. A partir do momento que um certo acontecimento aparece ali, dali pra frente, o livro flerta com isso até o final. Então, foi uma coisa que eu fiquei, vai ou não vai? Isso vai acontecer ou não vai acontecer? Vai acontecer ou não vai acontecer? Me deixou irritada, me deixou levemente ansiosa. Eu tava ali, né, por um fio, esperando aquilo acontecer pra eu falar, odiei esse livro. Então foi uma coisa boa não ter acontecido, não vou falar o que é. Se alguém quiser saber, posso falar aqui nos comentários, enfim, mas é um assunto que eu realmente não gosto. Eu tô falando pra você, pode ser uma coisa boba, pode ser um negócio que fala, nossa, mas isso você não gosta? Coisa tão simples. Então esses seriam, assim, os principais pontos que me fizeram não gostar tanto desse livro, e também o fato de ter capítulos extremamente longos. Gente, pra que uma história tão simples ter capítulo tão longo? Não faz sentido. Entendeu? Não é um livro de fantasia que tem todo mundo pra construir uma coisa que a gente precisa. E aí você precisa de capítulos longos pra gente entrar naquele fluxo e entender tudo. É um livro simples, uma história extremamente simples. Pra que tem capítulo de 3 horas no e-book? Eu não, sabe, não faz sentido. Não gostei. Mas, como esse foi um livro que levou 3 estrelas, e 3 estrelas é bom, também teve coisa positiva. Eu gostei da escrita da autora. Eu fiquei muito entretida com essa coisa do humor. Gostei dos flashbacks. Esse livro tem muito flashback e eu nem sempre sou muito fã, mas eu gostei bastante dos flashbacks aqui, porque eles dão uma profundidade pra personagem, né, pras coisas que ela viveu, a gente passa a entender ela um pouco melhor. É um livro que fala muito sobre casamento,
sobre relações desgastadas. Ele fala muito sobre solidão, ele fala muito sobre depressão. E as reflexões sobre solidão e depressão eu gostei muito. Me fizeram pensar muito, me fizeram refletir muito. Então não é um livro ruim. Não é um livro que eu vou falar que eu não recomendo, sabe, que foi um dos piores do ano. Não, mas foi uma grande decepção. Porque eu realmente não consigo entender o que esse livro tem de tão especial pra tanta gente, para as pessoas darem 5 estrelas pra ele. Não consigo. Juro pra vocês, eu não consigo entender. Ele tem um romance, tá? Já vou adiantar aqui pra vocês, era uma coisa que eu não esperava. Eu esperava que ele fosse um livro mais focado no drama, mas ele tem uma parte ali de romance que eu não gostei. Se você amou esse livro, por favor, comente aqui, porque eu fiz um story falando que, enfim, as pessoas que falaram que esse livro era o melhor do ano estavam mentindo, e algumas pessoas falaram, nossa, mas como assim? Esse livro é incrível! E aí eu respondia, tipo, não gostei por causa disso, disso, disso. E ninguém me explicou exatamente por que gostou tanto. Eu ainda não entendi. Se você tiver aí, não vai me dar uma opinião, óbvio, mas assim, se você quiser discutir e falar, não, mas esse livro tem isso e isso, ele me tocou nesse ponto, talvez eu possa entender melhor. Eu tenho uma amiga, eu li com várias amigas nesse livro, só eu e mais uma amiga terminamos. E essa minha outra amiga que terminou, ela gostou, ela deu 4 ou 4,5 pra esse livro. Ela disse que não é um livro perfeito, ela não favoritou nem nada, mas ela gostou muito por causa das reflexões sobre depressão e tudo mais. Ela se identificou com muita coisa que a autora fala. Ela gostou muito de como esse livro mostra que certas questões de saúde mental, elas vêm muitas vezes da nossa família, elas vêm de coisas que vão ali acontecendo ao longo da nossa vida e são genéticas também, então é interessante. E eu concordo com ela, gente, eu não discordo. Eu acho que, tipo, fez sentido o que ela me falou, mas ainda assim eu não acho esse livro tudo isso. Eu não consigo encontrar essa coisa extraordinária que tanta gente viu nesse livro. Pra mim é só mais uma história que tem muitos problemas que eu falo, não, de verdade, eu queria chegar na pessoa que deu 5 estrelas e falar assim, você realmente acha que esse pensamento aqui sobre a maternidade tá certo? Você concorda que só é mãe quem tem filho biológico? Se você não tem filho biológico, você não é mãe? Porque pra mim, se você dando 5 estrelas pra esse livro, você concorda com esse pensamento. Desculpa! Não, gente, tô brincando. Você não tem que concordar com tudo que o livro fala pra dar 5 estrelas pra ele, mas é bizarro, sabe? É bizarro. Muitas outras coisas, mas como eu falei, eu teria que dar spoilers pra aprofundar mais, e esse update já está longo, e eu ainda preciso falar de 2 livros, então vamos lá. Voltando mais um pouquinho, então, o livro que eu terminei antes desse foi First Time Caller, que eu tava ouvindo em audiobook, e esse aí eu não tenho muito o que falar, tá? Eu dei 3,5 estrelas pra ele, é um livro que podia ter sido 4 estrelas, mas eu acho que ele se perde um pouco na própria proposta dele, porque assim, ele é um romance, comédia romântica e tal, bem clichê no sentido de estrutura, só que pra mim, ele é quase um insta-love. Eles quase se apaixonam assim de primeira. Então, desde o começo, eu já imaginava que assim, gente, eles vão ficar juntos para sempre, e é isso. E a autora coloca uns obstáculos para esses 2 personagens que pra mim não faz o menor sentido. Pra mim, a autora, ela queria muito que eles ficassem juntos, e ela não sabia o que fazer pra dificultar isso. E aí ela coloca uns obstáculos que pra mim não fazem o menor sentido. E algumas coisas tão bobas, tipo, ele segue aquele padrão bem clássico, que lá pro final tem aquela briga, aquela coisa que acontece e separa o casal. Isso acontece em todo livro de romance, né? E aí nesse, o que acontece pra ter essa separação é uma coisa, gente, é tão bobo. É tão bobo. Eu falei assim, meu, você quer convencer quem de que isso aqui é motivo suficiente pra separar os 2? Era só uma conversa sincera deles. Na realidade, esse casal ele até se comunica, tá? Não tem tanto problema de comunicação nesse livro. Mas mesmo se comunicando, ainda assim, fica um negócio que você fala assim, vocês já não conversaram sobre isso? Já não era pra ter resolvido essa situação? O que vocês estão falando disso até agora? Então, assim, é uma coisa que meio que não sei. Ela devia ter feito esse livro um pouco mais curto, colocado menos obstáculos, porque a gente já sabia desde o primeiro momento que esses 2 se viram que eles estavam completamente apaixonados um pelo outro. Então não me convenceu essa tentativa dela de separar os 2 não me convenceu. E tem um problema. Esse livro ele tem 2 questões ali. Cada um dos personagens, os protagonistas, tem questões pra trabalhar ali, né? Enfim, pra dar um pouco mais de profundidade pros personagens e tal. E a protagonista, a menina, ela tem uma questão familiar ali, que sem brincadeira, gente, ela é mencionada uma vez no livro e nunca mais. E é uma questão que, do meu ponto de vista, é uma questão meio séria. E eu tava esperando, até tem uma hora que a autora dá a entender que ela vai trazer esse assunto à tona de novo, mas nunca mais. Não traz o assunto, aquilo não acontece. Eu fiquei assim, gente, mas pra que você inseriu esse assunto bem sério na vida dessa protagonista, esse problema bem sério, pra você nunca mais nem tocar no assunto? Tipo, não foi nenhuma coisa que, não, queria ter visto o problema se resolver. Não, mas assim, pra que ela trouxe uma questão tão séria se ela não tinha intenção nenhuma de tocar no assunto de novo? Foi muito esquisito, eu não gostei não. O protagonista, né, masculino, ele tem também algumas questões mais sérias, assim, familiares, que eu achei que foram bem trabalhadas, mas eu não entendi realmente, sabe? Se a intenção era dar, tipo, um problema pra cada um, por que a gente não trabalhou os 2? A gente só trabalha um. Eu queria muito ter dado 4 estrelas pra esse livro, gente, mas mais um romancinho que eu vou dar 3,5, porque deixou a desejar em alguns pontos, mas eu gostei, tá? Recomendo esse romancinho, muito fofo. Achei o casal, assim, 2 queridos, e como eu falei, eles são muito fofinhos, assim, e tipo, você sabe que eles vão ficar juntos, eles têm uma química maravilhosa, e eles têm umas brincadeiras entre eles também que eu amei.
Então, fica a recomendação mesmo, tá? Gostei muito desse livro. Agora, por fim, meu Deus do céu, tô até com medo, porque eu tenho muita coisa pra falar desse livro, mas por fim, vamos falar de Bury Your Bones in the Midnight Soil, da V. Schwab. Esse livro foi uma jornada, né, gente? Foi uma jornada. Eu fiquei muito tempo lendo esse livro, meio que indo e voltando, por causa de toda aquela questão do livro que não foi entregue. Até hoje o livro não apareceu de novo no estoque da Amazon, bizarríssimo. Mas enfim, fiquei nessas indas e vindas. Então foi um livro que me levou bastante tempo por causa disso, né, pra poder terminar. E é um livro que, gente, também, eu já falei muito sobre ele lá no meu grupo também de discussão lá da Bud Read com os meus amigos. E a gente já conversou muito, mas eu vou tentar resumir aqui o que eu acho, porque, como eu falei, como eu já comentei muito desse livro, eu acho que é legal a gente ter essa conclusão, né? Eu sentar aqui e, de fato, explicar, né, tudo que eu senti. Tentar concluir os meus sentimentos. Victoria Schwab, pra mim, é uma das minhas autoras favoritas. Eu gosto muito de como ela constrói a personagem, eu gosto muito dos assuntos que ela aborda nos livros dela, eu gosto muito de como ela escreve, eu amo a escrita dela. Então é uma autora, gente, que pra mim é muito difícil não gostar de algo dela. Já me encontrei, assim, né, com as obras dela, sabe, eu já tenho uma conexão com a Victoria Schwab que vai ser muito difícil de ser quebrada, assim, muito difícil. Então, tudo que ela escreve, eu vou conseguir sempre falar assim, não, gente, mas não é bem isso que vocês estão pensando. Às vezes eu tô criticando aqui, mas não é bem isso. Eu sempre vou acabar, né, saindo em defesa dela. E esse é mais um caso, né, em que eu vou defender com unhas e dentes. Não foi um livro que eu dei 5 estrelas, eu queria muito dar 5 estrelas pra ele. Eu, né, finalizei a leitura com a sensação de que 4 estrelas sólidas, assim, era a nota, né, final para esse livro, mas nisso a gente tem 1 milhão de coisas, né, para debater. Eu não tenho tempo suficiente para isso, mas eu vou tentar resumir. Primeiramente, antes de você pegar esse livro para ler, saiba de 2 coisas. Esse é um livro que não tem grandes acontecimentos. Ele não é um livro que vai ter um enredo super desenvolvido. Ele não é um livro que é totalmente focado no enredo. Ele é focado nas 3 personagens. Claramente, a Victoria Schwab tem uma personagem ali que é a favorita dela, e eu não vou falar qual é, mas você vai perceber ao longo da leitura. Tem uma personagem que a gente tem um foco um pouco maior, e a gente tem essas outras 2 personagens também, que a gente vai acompanhar o ponto de vista delas, e essas 3 personagens têm as suas histórias entrelaçadas, de alguma forma. Elas se passam em períodos diferentes, tal, mas ainda assim a Victoria Schwab consegue entrelaçar essas histórias. Mas o foco não é esse. Não é contar apenas a história dessas mulheres, né, que também são lésbicas e vampiras e tóxicas, enfim. O ponto principal não é falar da história, do que levou essas mulheres a chegar do ponto A ao ponto B. Para mim, o ponto principal é falar sobre a personalidade de cada uma delas, o desenvolvimento delas enquanto pessoas, enquanto personagens, enquanto seres, e não exatamente o que está acontecendo. Não sei se fica muito claro, mas é um livro que é focado mais nas vibes, mais nas personagens, do que no enredo, no plot. Então você tem que ter isso em mente. Por isso que eu acho que se você não foi muito fã de Ed La Rue, nem pega esse livro pra ler. Não leia, porque você não vai gostar. A tendência de você gostar é muito baixa, porque ele é um livro que tem vibes muito parecidas. Principalmente quando a gente fala da protagonista que vive lá no século alguma coisa. Eu já não lembro mais. A gente tem 2 personagens em que a gente vai acompanhar a vida delas, assim, século XVI, eu acho, 17, 18, alguma coisa assim. Então, lembra muito Ed La Rue no começo do livro. E essa coisa de, tipo, você acompanhar a vida delas ali, simplesmente, né, vou aqui pra um lugar pra fazer uma coisa, vou aqui pra outro lugar pra fazer outra coisa, e vou tentar viver minha vida aqui como vampira. É muito parecido. Fala muito sobre mortalidade, né, obviamente. Então, se você não gostou disso em Ed La Rue, achou que, nossa, muita enrolação, nada acontece, ela só fica andando pra lá e pra cá, então não leia. De verdade, não leia. Eu acho que você vai perder seu tempo nesse livro. Mas se você gosta dessa exploração profunda dos personagens, pra você entender por que eles fazem o que fazem, no caso elas aqui, né, as 3 mulheres, se você quer entender por que elas fazem o que elas fazem, se você gosta, né, dessa coisa de explorar a fundo os personagens, eu acho que aí sim é interessante você ler. Eu vi uma resenha de uma booktuber que acho que ela é americano-canadense, não vou lembrar agora. Mas é uma que eu comecei a acompanhar há pouco tempo, e ela fez um vídeo assim bem longo sobre esse livro, e ela falou
uma coisa que, assim, ela não gostou muito do fato desse livro ele ser pessoas LGBT não sendo pessoas boas, né, sendo pessoas tóxicas e complicadas e, né, enfim, não tendo atitudes positivas. E aí no vídeo ela meio que se contradiz, né, porque ela fala que, eu não acho que pessoas LGBT sempre tenham que ser representadas como pessoas, como mocinhos. Eu sei que tem espaço pra, né, a gente ter pessoas LGBT que são pessoas ruins, mas por que uma pessoa LGBT vai escolher representar outras pessoas LGBT de forma negativa? E, gente, eu acho que a vida é assim, entendeu? A gente não tem só que falar daquilo que é bom. E eu acho que nada mais certo do que uma pessoa ter o seu local de fala para falar sobre o que ela está falando. Então, assim, a Victoria Schwab é uma mulher lésbica que está escrevendo sobre mulheres lésbicas. E por que ela tem que só escrever sobre mulheres lésbicas boazinhas? Para mim, isso não faz sentido. Mas é porque as pessoas LGBTs, principalmente mulheres lésbicas, já foram muito vilanizadas na história, na sociedade, enfim, mitologia e tudo, né? E na sociedade como um todo, mulheres lésbicas são muito vilanizadas. Então, a Victoria Schwab não pode vilanizar. Pode, sim. Ela pode, sim. Ela tem esse direito. E você tem o direito de não gostar disso. Mas, assim, pra mim é um argumento meio fraco, entendeu? Você falar que pela pessoa ser LGBT ela não pode ser vilanizada. Eu acho que a gente tem aqui uma história de uma vilã, né, que é construída durante todo o livro. Tem uma personagem que ela é claramente uma vilã e a gente vai entendendo essa construção dessa personagem, né, como ela sai de uma pessoa, enfim, que se comporta de uma determinada forma e ela vai se tornando uma vilã ao longo da história e ela se torna uma pessoa muito péssima, gente. Mas é uma personagem muito complexa e é uma personagem que eu gostei muito de acompanhar, ainda que ela seja uma pessoa péssima. Mas é complicado. E as relações entre essas mulheres, elas não são relações saudáveis, tá? Em nenhum momento a gente tem aqui relações saudáveis sendo abordadas. Para não falar que não, mas no final do livro tem uma relação ali específica que é um pouco mais saudável. Mas, no geral, é um livro que vai falar sobre relações de poder, vai falar sobre relacionamento abusivo, vai falar sobre isso, né? Sobre relações tóxicas entre pessoas, que nesse livro acabam sendo pessoas LGBT. Mas poderiam ser qualquer pessoa. Não fiquei com essa sensação de que isso é uma coisa errada. Eu gostei de acompanhar pessoas que não estão necessariamente fazendo o bem, que não estão ali para fazer o bem. Todas essas personagens têm momentos em que elas fazem coisas ruins, coisas que são moralmente questionáveis, e tá tudo bem. Então, né, a gente não tem mocinho e vilão nesse livro, a gente tem ali pessoas muito complexas, que tomam atitudes que você fica, gente, mas, né, estranho. E assim, os vampiros, né, como esse livro é um livro de vampiros, gente, vampiro sempre foi tratado como algo, né, do mal. Quem deixou os vampiros bonzinhos foi a Stephenie Meyer. Então, assim, eu acho complicada essa coisa, sabe? De você esperar uma bondade, de você esperar coisas felizes e positivas. Eu não esperava isso desse livro. Então, pra mim, tá tudo bem ele não ser isso. Mas eu acho que eu já estou divagando, sabe? Porque foi uma coisa que me pegou muito, assim, que eu vi algumas pessoas comentando. Mas eu acho que não resume isso. É um livro que ele vai falar sobre essas relações entre essas personagens. Não vão ser relações sempre positivas, praticamente nunca serão relações positivas. E é um livro que ele é muito focado nas mulheres mesmo. Como pessoas que às vezes são vítimas podem se tornar as causadoras do sofrimento alheio no futuro. Isso, né, pode acontecer, e não é um livro que eu acho que encontra desculpas para isso, mas ele explica, entendeu? Essa trajetória de uma pessoa que deixa de ser vítima para se tornar causadora da dor, do sofrimento de outras pessoas. Só que também tem um ponto que eu acho que também, eu fiquei pensando depois, que ele é um livro que ele tem muito essa coisa de tentar flertar com essa coisa do feminismo, do poder feminino, digamos assim, mas é um livro que vilaniza muito pouco os homens da história. A gente tem muito debate sobre patriarcado e sobre machismo. Muitas passagens do livro envolvem patriarcado e machismo em vários pontos, mas os homens não são tão vilanizados, né? A gente tem uma vilanização maior de mulheres. E isso eu acho que se explica pelo fato de a gente ter 3 protagonistas femininas, mas ao mesmo tempo, assim, deixou a desejar um pouco nesse ponto, então eu acho que se tivesse mais vilanização dos homens, poderia ser algo positivo para aumentar minha nota e tal. Enfim, eu teria muita coisa também para falar sobre esse livro. Ainda é um livro que me faz pensar muito em muitas coisas. Gostei muito, assim, de várias passagens. Foi um livro que me marcou. Eu queria muito ter o livro físico, né? Vamos ver se até o fim do ano eu consigo ter esse livro nas minhas mãos. E eu acho que desde a última vez que eu falei sobre esse livro, e agora, eu até já sinto que eu mudei, assim, um
pouco de... Não, nem mudei de opinião, mas assim, que coisas que eu não tinha pensado antes, eu tô pensando agora, sabe? É um livro, é aquele tipo de livro que fica com a gente, sabe? É por isso que, sim, se eu for falar desse livro de novo daqui a algum tempo, provavelmente vai acontecer quando eu falar das minhas leituras do trimestre, falar dos melhores do ano, enfim. Esse livro é um livro que vai entrar pelo menos nas minhas menções honrosas, porque justamente ele me trouxe muita reflexão, e cada vez que eu for falar sobre esse livro, eu vou trazer outras perspectivas e outras coisas, porque ele é esse tipo de livro, ele simplesmente é esse tipo de livro. Eu recomendo muito, mas assim, eu recomendo principalmente pra quem gosta da Victoria Schwab, pra quem já tá acostumado a ler coisa dela. De maneira alguma eu recomendo esse livro pra quem nunca leu nada dela, de jeito nenhum. Uma coisa que eu cheguei a comentar sobre esse livro, em outras oportunidades, é que assim, eu entendo que a Victoria Schwab, ela tem duas vertentes. Ela tem a Victoria Schwab de tons de magia, de vilão, né, dessas séries que ela escreve, inclusive, né, estão aqui. E ela tem esse outro lado dela, que é Ed La Rue, agora esse livro, e eu acho que tem outros livros que ela pretende escrever nessa mesma vibe. Então, por isso que eu acho que essa vibe desse livro e de Ed La Rue não é pra todo mundo, e não é o tipo de livro que eu recomendo como porta de entrada pra autora. Porque você vai achar que todos os livros dela são assim, mais intimistas, mais focados em personagens, e não necessariamente. Ela tem várias outras histórias em que ela explora algo mais padrão, mais comum, que é aquela jornada do herói, né, enfim, as fantasias que ela escreve, totalmente focados no enredo, né, não tão focados nos personagens. Então tem muito disso, a maioria do trabalho dela é assim. E aí 2 livros que ela resolve escrever que fogem um pouco desse padrão já são suficientes para algumas pessoas dizerem que ela tá perdendo a mão. E pra mim ela não tá perdendo a mão, ela só tá se descobrindo um outro tipo de escritora. Ela não é só essa escritora de fantasia, e né, alta fantasia, e mundos complexos e tudo mais, e vilões, e grandes acontecimentos, e lutas, e precisamos salvar o mundo. Ela também é essa autora que escreve livros mais intimistas, livros que vão fazer a gente refletir mais sobre o ser humano, ou sobre seres que não são humanos, mas que vão fazer a gente refletir sobre a nossa própria humanidade. E eu amo essas duas Victoria Schwab. Eu acho que são duas vertentes que eu gosto. E eu não sei dizer pra vocês qual que é a minha favorita. Eu gosto das duas. Eu acho que as duas sabem fazer o que elas sabem fazer muito bem. É isso, é basicamente isso. Como eu disse, teria muito mais outras coisas pra eu falar sobre esse livro, porque é esse tipo de livro que traz muita reflexão. Eu acho que é um livro bacana pra você ler e discutir com outras pessoas. Gente, eu já falei demais, meu Deus do céu, ainda quero falar do que eu vou ler. Mas vamos falar agora do que eu estou lendo / vou ler nos próximos dias. Essa semana eu comecei um audiobook chamado Eldorado Drive, e ele é da Megan Abbott. Ela, junto com a Mindy McGuinness, são duas autoras que eu acho que elas têm uma característica muito parecida, que é de escrever livro estranho. E eu amo livro estranho. Elas são duas autoras estranhas, que escrevem coisas estranhas, e por isso os livros delas muitas vezes têm notas baixíssimas no Goodreads. Mas eu acabo gostando dos livros delas, porque eu gosto dessa coisa esquisita. E elas têm muito isso. Então a Megan Abbott, acho que um dos livros mais famosos dela aqui no Brasil, e um dos poucos livros dela lançados aqui no Brasil, porque ela não é uma autora muito lançada aqui, justamente por ela ser estranha e nem todo mundo gostar, é aquele A Febre. Ele fez um certo sucesso quando ele foi lançado aqui no Brasil, isso já faz bastante tempo, deve fazer mais de 10 anos, e ela já lançou um monte de livros depois disso, já li alguns livros dela, e aí esse aí me interessou, assim, achei a sinopse interessante, peguei pra ler. Eu estou chegando ali nos 40%, se eu não me engano. A premissa desse livro me chamou muita atenção, porque é um tipo de assunto que eu gosto muito de ler sobre e de assistir coisas sobre. Basicamente tem duas irmãs, na verdade acho que são mais irmãs, mas enfim, a história vai focar em duas irmãs dessa família, mas acho que tem mais uma envolvida aí também. E aí uma irmã muda pra casa da outra porque ela está passando por dificuldades financeiras, ela tá com muitos problemas financeiros, e ela se muda pra casa dessa irmã e ela descobre que a irmã dela está envolvida num esquema ali que se chama The Wheel, que seria a roda, o círculo, alguma coisa assim. E esse negócio que ela tá envolvida é como se fosse um esquema de pirâmide, literalmente, tá, gente? Não é zoando, não. É tipo um esquema de pirâmide. Só que ele só envolve dinheiro. Então ele é uma mistura de maçonaria com um esquema de pirâmide, é um negócio assim. E isso fez com que a irmã dela ganhasse muito dinheiro. Então a irmã dela fala: entra aqui com a gente nesse nosso esquema pra você poder ganhar muito dinheiro também, porque você tá passando por problemas financeiros, então entra aqui que você vai ganhar muito dinheiro. E a história é basicamente essa. Mas aí coisas vão acontecer. Pelo que eu percebi até o momento, assim, aconteceu um crime, então o livro ele tá meio que indo passado presente, porque aconteceu um crime que a gente não sabe qual é, mas alguém morreu, sumiu, eu não sei, alguma coisa aconteceu. E a gente vai voltar nesse passado pra entender o que fez esse crime acontecer. E aí nisso envolve esse rolê da pirâmide, e é um livro que ele parece flertar com essa coisa, tanto da pirâmide quanto essa coisa da seita, que é uma coisa que eu amo, né? Adoro ler sobre seitas, então é um assunto que muito me interessa. Mas é um livro que tá com uma nota baixíssima do Goodreads, tá? Como praticamente todos os livros da Megan Abbott, que ela é uma autora
incompreendida. Muito incompreendida. Eu não amo os livros dela, não acho 5 estrelas, mas eu gosto, porque eles são diferentes, eles têm propostas diferentes, e a maneira como ela trabalha os personagens eu acho muito interessante. Então, assim, eu tô gostando. Tô bem curiosa pra ver onde que a história vai parar. E ontem à noite, antes de dormir, comecei finalmente um livro físico, meu Deus do céu. Não tô nem acreditando que esse momento chegou, mas ele chegou. Eu li um capítulo de um livro físico, que foi Uma Janela Sombria. Aleluia! Esse livro eu venho falando há décadas que eu quero ler. Faz muitos meses que eu estou enrolando pra ler esse livro. E finalmente comecei ontem. Não tem como opinar, né, gente? Eu li literalmente um capítulo, então não tem como eu opinar. Mas uma coisa que me pegou nesse livro aqui é que ele tem umas palavras estranhas. Assim, tô me sentindo meio burra, porque na tradução aqui é umas palavras que eu nunca tinha visto. Eu devo ter encontrado pelo menos só nesse primeiro capítulo umas 4 palavras que eu não conhecia. Fiquei bem assim, né? Porque minha escrita é um pouco mais robusta, digamos assim, nessa questão de vocabulário. Então vamos ver se até o fim dessa semana eu consigo andar bastante nessa leitura, né? Passar da página 100, pra ter aí algumas opiniões pra trazer pra vocês nos próximos dias. Misericórdia, só esse update aqui já deu um vlog inteiro. Mas faz tempo, né, que não tem vlog comprido aqui no canal. Então, quem sabe esse aqui vai ser o quê? O longa-metragem, né, do canal aí dos últimos tempos. Eu tava olhando esses dias, o último vlog longo que eu fiz, eu acho que foi o vlog de festas de fim de ano, que eu acho que foi o primeiro que eu postei em 2025. Acho que foi o último vlog longo que eu fiz, que deu tipo mais de 40 minutos. Se esse aqui tiver ficado mais de 40 minutos, ó, já faz mais de 6 meses que eu não tenho um vlog longo aqui no canal. Então vocês não reclamam não, tá? Vocês têm que ficar felizes que tem conteúdo sendo lançado nesse canal. Eu achei que essa luz ia ficar boa, mas eu percebi agora, só depois que eu já gravei tudo, que eu não gostei muito dessa luz. Então assim, se vocês também não gostaram, gente, paciência, porque eu não vou regravar todo o meu update de novo. Já falei muito, já tô até rouca de tanto que eu falei. Espero conseguir ler bastante pra trazer muitas opiniões pra vocês no próximo update. Tô me sentindo a Rapunzel com esse cabelo. Ainda mais quando ele fica liso, fica parecendo que eu tô muito cabeluda. Preciso cortar. Em algum momento vem aí. Então, né, gente, estamos aqui pra finalizar o vlog. Eu estou sentindo que esse vlog ficou meio caótico e talvez um pouco maior ou muito maior do que eu esperava, mas acho que eu já tinha comentado isso no outro update, né, que fazia tempo que eu não fazia vlogs maiores. Mas eu fico sentindo falta de fazer mais updates, eu preciso tomar vergonha na minha cara. Vou deixar aqui esse compromisso comigo mesma e com vocês, de que no meu próximo vlog eu vou fazer mais updates. Vou ter que ajustar essa câmera porque eu não tô gostando do jeito que ela tá, peraí. Então, como eu estava falando, dessa vez, eu acho que foi, assim, mais falta de organização, de acabar entrando, assim, no embalo de ler as coisas e simplesmente, né, me deixando e aí quando eu percebi, eu já tinha terminado vários livros, né, que foi o que aconteceu da outra vez, e, enfim, falta de organização. Então vamos trabalhar nisso para o próximo vlog. E eu também não sei se isso faz alguma diferença pra vocês, é que pra mim faz, porque senão eu acabo fazendo updates muito longos e isso é o que eu não gosto de fazer. Mas esse é um vlog em que teremos aí updates longos. Vai ser um update menor do que o outro, mas ainda assim eu prefiro fazer updates mais curtos do que falar sobre um monte de livro e acabar me estendendo. Hoje é segunda-feira, eu queria ter finalizado o vlog ontem, porque eu achei que eu fosse terminar um livro ontem, mas não rolou, eu terminei o livro hoje de manhã, então por isso que eu deixei pra fazer o update agora e já trazer conclusão aí de 2 livros, né, que eu li nesses últimos dias, desde a última vez que a gente conversou. E aí também já vou atualizar vocês nas minhas próximas leituras. O livro que eu finalizei primeiro foi Eldorado Drive, que é o livro da Megan Abbott, que eu acho que eu já tinha comentado no último update, que foi um audiobook, que eu ouvi, era um audiobook relativamente curto, então eu fui ouvindo aí, poucos dias eu terminei. A minha experiência com esse livro foi complicada, porque eu estava com uma expectativa por causa da sinopse do livro. Eu até tinha falado já a sinopse aqui pra vocês. Esse livro, ele tinha me passado a impressão de que ia focar em um certo aspecto, né, do que estava sendo apresentado ali, mas ele acaba virando só mais um thriller mesmo. Ele é só um thrillerzinho bem, assim, doméstico. Eu não sei se doméstico é bem a palavra, mas ele acaba, né, focando nessa coisa de ser um thriller bem simples, assim mesmo, de, né, ali uma pessoa que acaba morrendo e essa pessoa faz parte de um grupo, e aí você, né, vai ver os suspeitos e tal, e aí depois você vai descobrir quem matou, e é isso, assim. Então eu acho que é um livro que ele tinha muito potencial para explorar um pouco mais das relações entre esse grupo de mulheres, porque é um livro que vai falar sobre esquema de pirâmide, né, e uma coisa meio marketing multinível, Inoder, Herbalife, essas coisas. Então é tipo isso. Nesse caso, não é um grupo de venda de produtos, mas é um grupo que opera da mesma forma que esses grupos nessas marcas de marketing multinível, mais conhecida amplamente como esquema de pirâmide. O marketing multinível, o esquema de pirâmide, ele flerta muito com alguns grupos que acabam indo mais pro lado da seita, né? Isso acontece, assim.
seitas, elas têm uma característica de, em alguns casos, elas estarem envolvidas com esse rolê de marketing multinível, com esse rolê de pirâmide. As seitas, elas têm muita coisa envolvida com isso. Tem, inclusive, uma seita muito famosa, que é uma seita que eu sempre acabo comentando alguma coisa sobre ela aqui no canal, que é a NXIVM, que eu já assisti documentário, já, enfim, li muita coisa, já vi muita coisa sobre esse caso, né, da NXIVM, e a NXIVM começou como um esquema de pirâmide, começou como uma rede ali das pessoas fazendo networking, fazendo cursos, depois acabou se tornando essa grande organização, né, que veio a se tornar a NXIVM, e depois coisas muito obscuras foram acontecendo no meio do caminho. Então eu pensei que aqui a gente fosse ver algo meio parecido com The Project, que inclusive já foi lançado aqui no Brasil, né, pela plataforma 21, né, o Projeto, um livro da Courtney Summers, que eu gosto muito, mas aquele livro ele é especificamente sobre seita. Nesse caso aqui, eu achei que ele fosse justamente falar sobre essas semelhanças, sobre como esse tipo de grupo tem uma dinâmica muito específica que acontece ali entre as pessoas, né? As pessoas que têm mais poder, porque elas estão no topo da pirâmide, como que elas se comportam em relação às pessoas que estão ali na base, que estão mais abaixo. Eu pensei que fosse explorar isso, e a gente explora muito pouco. Tem algumas questões ali, sim, porque a gente vê um pouco dessas pessoas que estão desesperadas, passando por crise financeira e acabam entrando em coisas desse tipo, mesmo sem ter dinheiro, que é o que acontece muito. As pessoas não têm dinheiro e elas se endividam para entrar nesse tipo de grupo, com a promessa de que elas vão ganhar dinheiro. Tem um pouquinho disso, mas a gente é muito pouco. Realmente, depois tudo vira sobre esse crime, sobre esse assassinato, e aí depois a gente revela lá quem foi a pessoa responsável, e você fica, tá, né, beleza, então. O motivo desse crime também não é nada demais. Eu acho que tinha realmente, assim, uma gama de assuntos que poderiam ser explorados aqui, e nenhum deles foi explorado a fundo. Eu não gostei muito desse livro, eu dei 2,5 estrelas, e assim, a Megan Abbott, eu tinha falado dela, e falado que ela era, nossa, uma incompreendida e tal, algo assim, né, e falando que as pessoas dão nota baixa pros livros dela, mas são livros bons, e no fim das contas eu li um livro que eu não gostei dela. Mas, paciência, gente, acontece. Tem um outro livro que eu gosto bastante dela, que ele não foi lançado aqui no Brasil. Acho que eu comentei até isso, né? Que até onde eu sei, só um livro dela foi lançado aqui. Mas tem um livro chamado Dare Me, que até uma série baseada nesse livro foi lançada há alguns anos atrás. E ela foi cancelada na primeira temporada, mas eu acho que ela tava indo pra um caminho bem legal, assim. Pra mim, deveria ter sido uma minissérie, mas ela tava indo pra um caminho bem legal. E aí, quem assistiu, coitado, ficou sem o final, porque o final está apenas no livro. Então, achei sacanagem. Enfim, é um livro que eu gosto e ele explora muito bem essa coisa de relações tóxicas ali entre as pessoas. Não só relações amorosas, afetivas, mas relações entre pessoas tóxicas mesmo. Eu acho que ele explora muito bem. E tinha essa oportunidade de fazer isso aqui, mas a Megan Abbott não fez. E assim, ela sabe fazer isso. Por que ela escolheu não fazer? Por que ela escolheu ir pra esse lado do thriller? Sinceramente, não sei. Não é um livro que eu recomendo. Sinceramente, não acho que você deva perder o seu tempo. Se você quiser dar uma chance, dê. Mas assim, não é uma recomendação, tá? Se você for ler, é aí por sua conta e risco. E hoje, o livro que era pra ter terminado ontem, foi uma delicada coleção de ausências da Aline Bay. Esse é o último lançamento da autora, né? Ela lançou esse livro recentemente. Eu recebi esse livro pelo NetGalley, mas eu vou comprar a versão física porque essa é a leitura do mês de agosto do Piquenique Literário. E a gente vai ter a presença da diva da Aline Bay, então eu tô muito empolgada pra encontrá-la de novo. Não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar com ela, né? De vê-la, enfim, de conhecê-la. Os outros 2 livros dela eu já tenho autografados, então agora vai ser a oportunidade de autografar o último livro dela. É uma das minhas autoras nacionais favoritas. Mas esse livro, gente, esse livro ele me pegou, assim, de jeito. Porque eu tava lendo, eu comecei a ler o quê? Na sexta-feira, acho que foi. É um livro muito curto, né? Assim como todos os livros da Aline, ela tem essa coisa de escrever livros muito curtos. O livro, ele tem, assim, uma característica muito própria, né? Que ela escreve, assim, com muitos espaços. Ela brinca muito com essa coisa de, tipo, frases que são meio que soltas, meio que como se fosse um poema. E, enfim, ela tem uma característica muito própria mesmo na escrita dela. E é uma coisa que eu gosto muito. E nesse livro isso também se repete, mas esse livro, ele é um pouquinho mais normal. Acho que o Peso do Pássaro Morto é que ele é mais ousado nesse sentido estético. O Pequena Coreografia do Adeus, ele é um pouco mais padrão, e esse também é um pouco mais padrão, mas ainda assim mantém essa característica da Aline. Eu acho que ela gosta muito de brincar com essa coisa estética do texto, e fica realmente muito bonito, é uma coisa que eu gosto muito. No e-book, eu acho que isso é menos perceptível, pela questão da diagramação, né, então isso é um pouquinho menos perceptível, mas ainda assim eles conseguiram fazer ele de uma forma que você consiga sentir essa coisa mais estética, mais estilística, mas eu ainda acho que prefiro ler os livros dela no formato físico. Então eu vou comprar o livro, porque eu quero autografar, mas eu já aproveitei para fazer a leitura e não ficar com essa pendência, afinal de contas eu preciso ter esse livro lido no fim do mês.
pra poder, né, discutir o livro lá com a autora, enfim, perguntar, ver o que ela tem pra falar sobre essa história. E, gente, eu comecei a ler esse livro na maior inocência. Eu não tinha visto muito sobre a sinopse. Eu tinha lido uma ou outra vez ali a sinopse, né, não tinha me aprofundado, né, tentado entender. Eu só sabia que era uma história que falava principalmente sobre 3 mulheres que iam viver ali na mesma casa e tal, e que falava sobre essas gerações de mulheres e as coisas que conectavam essas mulheres, enfim, eu sabia que era isso. Mas eu não estava preparada porque eu ia encontrar, gente, porque a história ela vai acompanhar mais o ponto de vista da Margarida e da Laura, que são avó e neta. E a gente tem, assim, mais a jornada dessas duas, a gente vê um pouco mais do passado da Margarida, depois a gente vem pro presente. A Laura também tá vivendo ali nessa casa, junto com a Margarida, e aí em outro momento vai chegar a bisavó também, né, a mãe da Margarida, a bisavó da Laura. E aí a gente tem uma incógnita com relação a essa mãe, né, a mãe da Laura, a gente não sabe muito bem no começo o que aconteceu com ela, a gente vai entender isso ao longo do livro, no final a gente vai entender exatamente o que aconteceu, e esse foi o impacto, assim, que esse livro me trouxe. Quando eu cheguei no final e eu me dei conta do que eu tinha acabado de ler, gente, olha, foi um misto, assim, de revolta, raiva, tristeza, choque, tudo. Mas antes disso, eu tava lendo o livro como, assim, uma história, né, de drama familiar, acompanhando a vida dessas mulheres, entendendo, né, as questões que elas tinham umas com as outras, as brigas, os problemas, mas principalmente também os ressentimentos, né, elas são mulheres muito ressentidas, elas têm questões do passado para resolver, e aí eu fui acompanhando dessa forma, né, e o livro foi começando a chegar ali mais pros seus, né, passando da metade, pros seus 60%, 70%, e eu fui, né, pensando comigo, o que será que vem, né, o que será que a gente vai ter de moral no fim da história, de lição, sobre o que esse livro vai falar no fim das contas. E realmente só no final que eu fui entender sobre o que exatamente esse livro falava. E, gente, é muito forte. É muito pesado, é muito forte. Esse eu acho que ele é um livro que ele fica bem ali nesse meio termo entre O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus. Eu acho que Pequena Coreografia do Adeus é um livro que vai falar mais sobre essas relações familiares, é um livro mais focado nesse drama, problemas entre mães, filhos, enfim, essa coisa dessas relações complicadas que às vezes a gente tem, né, com as pessoas que colocaram a gente no mundo. É um livro que vai, né, desenvolver um pouco mais esse lado. Já O Peso do Pássaro Morto é um livro que vai focar muito na questão de ser mulher e na questão de como traumas afetam a vida das mulheres, fala muito sobre abuso, fala muito sobre questões extremamente sérias, é um livro cheio de gatilhos. E aí, em Uma Delicada Coleção de Ausências, a gente tem esse meio termo, porque a gente vai ter também, vai explorar bastante essa questão da relação familiar entre essas mulheres, como eu falei, as, né, relações conturbadas, né, as questões ali que, essa coisa de mágoas, né, as mágoas que se estendem, às vezes, por anos e tal, mas também é um livro que vai ter bastante desse peso que a gente tem em O Peso do Pássaro Morto, então vai ter bastante desse impacto, mas ele vai ficar mais pro final. A maneira como a Aline construiu esse livro, gente, é genial. Eu achei ela, assim, de uma inteligência, porque ela faz você acreditar que você está acompanhando um tipo de história. E aí, quando você chega no final, que você se dá conta da história que você estava lendo. E esse impacto, pra mim, foi muito intenso, assim. Eu fiquei com muita raiva do que eu tava lendo. E na hora que eu me dei conta do que eu tava lendo, eu cheguei a falar em voz alta, não, Aline, não, você não tá fazendo isso. Tipo, não acredito que você tá fazendo isso. Eu até cheguei a expressar isso, de certa forma, assim, em voz alta durante a leitura. E foi bizarro, né? Foi bizarro, eu fui muito pega de surpresa. Eu não vou dizer pra vocês que é um plot twist, não é bem isso, assim, não é bem esse o caminho que o livro segue. Ele vai indo aos pouquinhos por um certo caminho. Ele te dá algumas dicas de certas coisas no início, ali, antes da metade do livro, ele vai te dando dicas, ele vai colocando algumas informações ali pra você, que você pode acabar ignorando no começo, e aí depois essas informações vão fazer todo sentido, e você vai perceber por que elas estavam ali naquele começo. Mas, assim, é um livro muito, como eu falei, ele é muito pesado, muito forte. Acho que existe muitas questões ali de gatilhos, né, que você tem que estar atento, então se atente aos gatilhos desse livro, muitos temas sensíveis sendo abordados. Eu acho que, pra mim, ficou essa coisa das questões familiares, do abandono, dos problemas mal resolvidos, e também acaba sendo um livro que fala bastante sobre trauma, quais são as consequências desses traumas. É bom você estar num momento propício para ler esse tipo de história. Não vai te trazer quentinho no coração, não é esse o objetivo desse livro.
ele, não vou dizer que ele não tem momentos mais leves, tanto que, como eu falei, eu meio que fui enganada ao longo dessa leitura. Eu achei que ele fosse pra esse lado um pouco mais leve, mas ele não vai, tá? Então, é muito complicado, por mais que eu tenha achado genial a maneira como a Aline Bay conduziu a história, eu ainda assim fiquei incomodada com o final, assim, eu fiquei incomodada com o rumo que as coisas tomaram. Por mais que eu entenda ali, eu fiquei tão revoltada com o que acontece. Não é um livro que, por mais que ele tenha me impactado e tudo mais, eu acho que é uma história que vai ficar comigo por um bom tempo. Ainda assim, eu não consigo dar uma nota muito alta pra ele, assim, porque é que eu não quero realmente falar aqui pra vocês, né, óbvio, não vou dar spoiler, mas assim, não era isso que eu tava querendo ler, sabe? Então, fiquei com um misto de sentimentos, sabe? Eu acabei aí fechando com 4 estrelas esse livro, é um livro muito bom, é um livro muito bem estruturado ali, muito bem pensado, dá pra gente entender o que a Aline fez, como eu falei, ela é uma escritora fora de série, assim. Quando eu terminei o livro, eu entendi, mais uma vez, por que eu gosto tanto da Aline Bay, por que ela é uma das minhas autoras nacionais favoritas. Mas é complicado, gente. É triste, é difícil, é pesado, dá raiva. Muita coisa pra falar. Mas tudo que eu tenho, assim, pra falar pra ir mais a fundo, né, no livro, eu teria que dar spoiler. Então, fiquem aí com essa opinião, mas assim, tem muita coisa que eu espero que seja abordada quando a gente for conversar agora com a Aline no fim do mês, né? Quando a gente for fazer a conversa com ela eu quero muito ver o ponto de vista dela, o que ela quis passar de mensagem aqui. Com certeza vai ser uma conversa que vai render muito e eu tô bem animada pra isso. Então, isso foi o que eu li, tá? Nesses últimos tempos, foi o que eu consegui concluir aí de leitura. E agora, gente, próximas leituras, né? Ou coisas que estão em andamento. Bom, tinha comentado com vocês, né, que eu comecei Uma Janela Sombria, mas, meu Deus, eu não andei nada nessa leitura. Eu li, tipo, 3 capítulos, eu tô na página 44, começando o capítulo 4, então eu preciso tomar vergonha na minha cara. Pensei que eu fosse pelo menos conseguir chegar próximo da página 100, mas não deu certo. Vocês já perceberam que eu não sou uma leitora muito rápida, né? Eu tenho, assim, às vezes eu fico enrolando dias e dias com um livro, e aí do nada eu finalizo ele, eu sou meio assim. Mas no geral, eu não sou uma pessoa que lê muito rápido, então tenho mais 20 dias aí pra terminar esse livro, então eu espero que bem antes disso eu consiga terminar. Assim, tô achando que é um livro bem promissor, ele tem uma premissa muito promissora, então tô bem interessada, espero muito gostar desse livro. E como eu terminei o livro da Aline Bay hoje, eu fiquei só com essa leitura, né? E eu falei, quero pegar mais alguma coisa, então eu comecei um outro audiobook de um livro que eu acho que foi o livro de março, daquele clube gringo que eu participo, clube de leitura de livros de mistério e tal, que se chama You Are Fatally Invited. Eu comecei, então, hoje, então, assim, 0 opiniões, eu ouvi, sei lá, meia hora só do livro, então, muita coisa ainda está por vir, mas eu vi que, assim, eu não cheguei a assistir a discussão, mas eu sei que foi um livro que agradou a maioria das pessoas, então eu tô bem animada também. Parece ser um livro de mistério bem legal, é essa coisa meio de ilha, aí parece que só vão pra essa ilha escritores, é uma coisa assim, é alguma coisa nesse sentido. Aí acontece um crime, eles têm que investigar, sei lá, é algum rolê nesse sentido, e eu tô bem curiosa, e acho que vai ser uma boa experiência. E então essas são as leituras do momento, essas eram as atualizações que eu tinha pra trazer pra vocês. Essa semana eu estou assim, hoje é segunda-feira, eu já estou aqui pedindo a Deus pra chegar na sexta-feira, porque é uma semana em que várias coisas que eu não gosto, eu vou ter que fazer. Eu vou ter várias reuniões, eu vou ter que fazer exame, que é um negócio que eu odeio. Se tem uma coisa que eu odeio na minha vida é fazer exame. E no médico já é um negócio que eu não gosto muito, mas fazer exame pra mim é o auge, eu odeio fazer exame. Então assim, eu tenho exame essa semana, eu tenho várias reuniões, eu tenho um monte de coisa que eu não queria fazer, mas eu tenho que fazer, porque, né, somos adultos, temos que fazer coisas que não gostamos. Eu não vou vlogar essa semana, e para não correr o risco de estender demais o vlog, eu resolvi já finalizar hoje, porque agora nos próximos dias eu não quero gravar nada, não quero ter que ficar me preocupando com o vlog, porque, enfim, vai ser uma semana que eu não tô dizendo que vai ser estressante, mas é uma semana que já tem coisas aí que eu não quero fazer. Tem só uma coisa boa nessa semana, que eu vou no cinema amanhã, vou assistir um filme de terror aí que tá super bombado aí no momento. Esqueci o nome dele em português, acho que é A Hora do Mal. Tô bem animada pra assistir amanhã, mas assim, fora isso, o resto, praticamente todos os dias eu vou fazer coisas que eu não gosto. Hoje, inclusive, tem uma reunião, enfim. Não estou nem um pouco animada pra essas coisas dessa semana, tirando o fato de que amanhã eu vou no cinema. De resto, várias coisas chatas que eu não quero fazer. Então já vou encerrar esse vlog por aqui. Esse fim de semana foi um fim de semana em que foi aquele tipo de fim de semana que voou, sabe? Eu nem vi passar e eu não fiz quase nada. Eu odeio quando o fim de semana é assim, gente. Eu já tava irritada já pensando que a semana não ia ser tão boa. E aí esse fim de semana também voou. Eu nem vi passar, nem senti assim que eu aproveitei, sabe, o fim de semana, então, enfim. Não queria terminar o vlog assim, na bad, mas é porque realmente, se eu ficar pensando muito, eu fico na bad. Se eu ficar pensando muito nas coisas que eu tenho pra fazer essa semana, eu fico na bad. Então, eu não vejo a hora de chegar sexta-feira e essa semana já ter acabado. Eu vou ficando por aqui, então. No próximo vlog eu vou tentar
fazer mais update. Eu sinto que eu já prometi isso algumas vezes. Tudo que eu sei, então, é que o próximo vlog eu devo começar depois que terminar essa semana, então vou ver se no próximo fim de semana, talvez eu comece esse vlog. Vou deixar essa semana agora pra focar nos meus problemas. Então eu devo trazer comentários sobre Uma Janela Sombria, né, e outros livros aí, esse audiobook que eu comecei, no próximo vlog, porque eu não acho que até o fim da semana eu vou conseguir terminar esses livros. A gente se vê, então, no próximo vlog ou no próximo vídeo aqui do canal. Não se esquece de dar o seu like nesse vídeo pra me ajudar na divulgação e mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo, e também de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!